Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pava. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e numerólogo e hoje vou falar um pouquinho sobre as energias do dia da eleição. Então o que nós vamos abordar nesse vídeo aqui? Nós agora no dia 30 aqui no Brasil, sabemos, vamos ter aí o segundo turno e é um evento que está acontecendo justamente bem no meio de dois eclipses. Um que temos aí no dia 25 de outubro e um outro que vai acontecer no dia 8 de novembro. Então a gente vai falar um pouquinho dessa energia do dia, principalmente ali durante o dia, o horário da apuração, e o que pode acontecer aí nos próximos semanas e meses, não fazendo aqui previsão no sentido de que quem vai ganhar, se é A ou B. Não é isso. Não vai ser o intuito do vídeo fazer esse tipo de análise. Então não vou me deter na análise dos mapas dos candidatos, então não é essa a ideia. A ideia é passar para vocês quais são as energias do dia e do que vem pela frente. Então, vamos lá. Vamos acompanhar aqui o que a gente consegue ver desse dia 30 de outubro, que é, no caso, sabemos aí o segundo turno das eleições aqui no Brasil. Uma característica muito importante do dia 30 é a conjunção da Lua com Plutão, que vai justamente começar ali naquele período do início das apurações. A partir das 17h30 do dia 30, no caso, no dia da eleição, até o dia seguinte, até a noite do dia 31, por volta das 20 horas da noite, nós vamos ter aí a conjunção da Lua com Plutão. Portanto, independentemente do resultado, as emoções de todos vão estar à flor da pele, porque quando a Lua faz conjunção com Plutão, e lembrando, para quem gosta de astrologia, sabe que Plutão é um dos regentes de Escorpião. No caso, Plutão é o co-regente de Escorpião. As emoções de todos, independentemente de qual for o resultado, como eu falei, vão estar muito intensas e inclusive explosivas. Isso é muito importante para todos nós. Lembrando que a Lua tem uma relação direta com as reações emocionais, como que a gente sente as coisas e como a gente reage às situações. Então, como a partir das 17h30 do dia 30, justamente ali no momento da apuração, até o dia posterior, por volta das 20 horas, nós vamos ter a conjunção da Lua com Plutão, temos que ficar atentos ao nosso plano emocional, porque no coletivo, não só no país, mas no mundo, no coletivo essas energias emocionais vão estar muito intensas, muito profundas. Então nós temos que cuidar para não entrar demais nessas reações emocionais. É claro que você que está aí do outro lado, pode ser que prefira um candidato, ou o outro, ou nenhum dos dois, ou que prefira anular, ou prefira votar em branco. A questão não é essa, a questão não importa qual é a escolha. É importante a gente ficar atento a isso, as reações emocionais. E por que falo isso? Porque em breve, no ano que vem, nós falamos isso já no ano da Lua, no vídeo sobre o ano da Lua, que vai começar em março do ano que vem. Em breve, Plutão vai entrar em Aquário. E a última vez que isso aconteceu foi lá na época da Revolução Francesa. Então todas essas revoluções coletivas, essas revoluções até às vezes armadas, elas são o fruto de pressão psicológica que a própria sociedade vai alimentando, vai gerando. Então no fundo, todas as reações coletivas, revoluções armadas, muitas vezes nós podemos ter uma certa responsabilidade sobre isso também. Porque nós estamos a todo momento gerando e emitindo para a natureza motivações ocultas, pensamentos, intenções ocultas, emoções, o que a gente fala, as nossas palavras, o que a gente escreve e os nossos atos também. Tudo isso gera ondas, geram ondas e que a lei da natureza, essa lei cósmica, que é a lei do karma, traz de volta para nós, em termos individuais, dependendo de como que nós plantamos, e traz de volta também para o coletivo. Então nós temos que ficar muito atentos ao que nós estamos semeando, quais são as nossas reações emocionais, porque tudo, no fundo, vai voltar para nós. De uma forma, isso volta. Seja a nível financeiro, material, afetivo, familiar. Podem acontecer várias coisas. Vai depender do que a gente plantar. Pode voltar de forma positiva ou nem tão positiva assim. E uma característica numerológica do dia 30 é que se nós somarmos 30 do 10 de 2022,
3 mais 1, 4, mais ali o 2 e o 2. Nós temos aí um somatório final, um somatório numerológico 1. Portanto, qual é uma das sombras da energia do número 1, justamente no dia da eleição? Uma das sombras é a ansiedade, a pressa, a impaciência, a agressividade. Então, repito, independentemente do resultado, nós temos que ficar atentos a essa sombra do número 1. E, inclusive, no dia seguinte, 31 de outubro de 2022, se nós somarmos, nós vamos ter o número 11, que é um número mestre. O número 11 também, a soma, claro, é 2, porém é formado por dois números 1. Então, em termos coletivos, nós vamos ter de novo a presença fortíssima aí do 1 novamente. Então, repito, temos que ficar atentos para não entrar também nessa energia de ansiedade, de pressa, de agressividade, de impaciência, que são sombras do número 1. Só que esse dia posterior, que é um dia de somatório 11, ele pode ser muito positivo, se bem canalizado, porque ele é um número mestre. O número 11 na numerologia, que vai ser a energia do dia seguinte, na segunda-feira, após as eleições, o número 11 tem muito a ver com essa tônica de se conectar com o divino, de se conectar e de se entregar ao mistério, de buscar uma percepção extrasensorial, de buscar se conectar mais com a fé, com a intuição interior, com a confiança interior. Então que a gente possa usar esses dias aí, que sim, são dias muito tensos coletivamente, mesmo que você não se interesse pelo assunto, se você tem uma certa percepção, você sabe que a psique coletiva ela está um pouco mais tensa, principalmente nesse mês de outubro de 2022. Então nós somos responsáveis também por ou alimentar ainda mais essas energias de separatividade, de ódio, de instinto de poder, ou a gente entra com uma energia de integração, de espiritualidade, de amor, de compreensão. É um desafio para todos nós. Isso é um desafio cotidiano. Só que agora estamos diante de uma encruzilhada, que é uma encruzilhada muito importante para o nosso país, que são, né, as eleições de segundo turno. Então trago algo que já trouxe no vídeo sobre o eclipse do dia 25, trago aqui de novo, que é a energia da integração. Quando a gente não consegue integrar algo na nossa vida, seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma memória do passado, quando nós não conseguimos integrar algo, nós não estamos sendo de fato espiritualizados. Porque uma das principais características da espiritualidade é a integração. Só que essa integração ela começa dentro. A integração dos nossos medos, a aceitação disso, uma integração dos nossos defeitos, uma aceitação de que sim, nós temos defeitos. E a partir dessa união, dessa integração, dessa eliminação, vamos dizer assim, dos opostos e dessa geração da unidade, apesar dos opostos, é aí que nós conseguimos gerar de fato uma energia espiritual, uma energia de integração. Por que isso é tão importante? Repito, você pode ter a opinião que você quiser em relação ao assunto, né, da atual política, você pode escolher o que bem entender. Mas nós temos que cuidar muito com essas energias de separatividade, porque não importa a sua opinião e a minha opinião. Se nós alimentamos a energia da separatividade, do enfrentamento, da agressividade, isso afeta a todos. Está todo mundo dentro do mesmo barco, está todo mundo na mesma família brasileira, não importam as nossas opiniões. Então nós temos uma responsabilidade frente a isso. E a nossa responsabilidade, você que chegou até aqui nesse momento desse vídeo, de pessoas que estão buscando um estado de consciência mais profundo, um estado de consciência mais elevado, um nível de consciência mais espiritual, a nossa missão, o nosso dever é justamente gerar, em primeiríssimo lugar, essa integração interna. E, na medida do possível, integrar todas as diferenças ao nosso redor. Esse é um dever que, como dizem os sábios do passado, é um dever dos seres que são despertos. É um dever daqueles que estão mais conscientes do que está acontecendo. Então
Então a minha mensagem para esse dia, para o dia 30 de outubro, é que a gente possa realmente ficar um pouco mais consciente em relação às nossas motivações, intenções, pensamentos, porque tudo, como já falei antes, tudo volta para nós de uma certa forma, e isso volta também para a família brasileira. E talvez nesse momento seja um dos principais momentos, não só esse momento, mas até o final da nossa vida, nessa encarnação, seja o momento da gente conseguir cultivar mais o amor, que seria esse sentimento que não gera perturbação nas leis do karma. Pelo contrário, inclusive equilibraria qualquer tipo de conflito, polarização, dualidade. O amor é essa grande força de união que vem lá dos primórdios do nascimento do cosmos, que manteve o cosmos numa união e numa coesão para que o cosmos existisse. E claro, ele é canalizado também pelos seres humanos. Então o amor seria essa grande força, junto com a compreensão, com a aceitação, com a integração, seria essa força para a gente cultivar nesse momento. Um momento bastante polarizado, um momento de muita tensão e que, apesar de todas as opiniões que existem e que claro, divergem, o amor seria essa força que transcende e que busca unir essas polaridades. Como também dizem as tradições do passado, todos os seres são apenas um. E quando eu faço mal, digamos assim, a um ser ou a alguém, eu estou fazendo mal a mim mesmo, de uma maneira esotérica, de uma maneira oculta e misteriosa. Porque de um ponto de vista espiritual, todos os seres seriam um. Só que a nossa mente, ela não aceita e não concebe isso. A nossa mente de desejos, a nossa mente concreta, aquela que separa, aquela que divide, aquela que julga, aquela que não percebe as essências, a nossa mente concreta, ela separa, ela divide. E não aceita que sim, no fundo, seríamos uma só família, um só ser, de um ponto de vista de raízes espirituais. Então está aí um momento excelente para a gente aplicar essas energias de amor e de espiritualidade, porque sem dúvida, quem está acompanhando, ou mesmo que não esteja acompanhando, está vendo aí que é um momento bastante tenso e intenso do nosso país. Até porque estamos entrando agora nas energias de Escorpião, Sol ingressando em Escorpião, e vamos ter 2 eclipses, um dia 25, Sol, Lua e Vênus em Escorpião, e no dia 8 de novembro, a oposição do Sol e da Lua, o Sol em Escorpião, a Lua em Touro. Em breve nós vamos falar também sobre esse eclipse. E para fechar esse vídeo, então, trago aqui uma reflexão de um personagem histórico bastante importante, principalmente para os orientais, que é Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda, aquele que chegou à iluminação. Ele nos deixa uma máxima muito interessante, que eu vou finalizar esse vídeo aqui para a gente tentar cultivar nesse momento histórico, mas também nos próximos anos. E diz Siddhartha Gautama: o ódio não cessa pelo ódio, o ódio cessa pelo amor. Essa é uma verdade eterna. Quem gostou desse vídeo, por gentileza, deixe seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.